Rebeldia, revolução e reforma. O que é que realmente foi a reforma protestante? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste assunto, vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, amados, para nós é uma alegria tremenda nós estarmos juntos para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios para falar um pouquinho acerca de reforma protestante. O que realmente foi a reforma protestante? Será que foi um ato de rebeldia? Um ato revolucionário na época? Ou realmente foi uma reforma procurando algo novo, procurando um retorno à palavra de Deus? Eu quero te convidar a acompanhar comigo este estudo que nós estaremos fazendo. Antes de tudo, eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu essa ministração, já curta, porque certamente vai ser maravilhosa para o teu coração. E também eu quero te convidar a compartilhar com o máximo de pessoas possível essa ministração. Mas sem delongas, eu quero te convidar a meditar um pouquinho na história da igreja cristã protestante. E eu quero te dizer que tudo começa, querido, há alguns anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos então a igreja primitiva, chamada assim a igreja do primeiro século, que foi caminhando muito bem, caminhou com os apóstolos, as pessoas se convertendo, tendo um encontro real com Cristo, e sistematicamente a igreja começa a se organizar. Em determinado momento da história, um imperador muito astuto chamado Constantino, ele então vê na religião uma possibilidade de poder muito grande. Ele vê na religião cristã um poderio, de alcançar as pessoas, as massas, e ele, como uma pessoa muito esperta, fala acerca de uma visão que ele teve, mas na prática o que Constantino viu foi essa possibilidade política de alcançar uma fatia da população na época. E ele então torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E nesse sentido, queridos, foi então dado o nome à igreja, então até este ponto cristã, como Igreja Católica Apostólica Romana. Até então ela era conhecida como Igreja Católica Apostólica, antes de Constantino. Por quê? Católico aqui se refere a universal, que a igreja ela não estava focada em uma etnia apenas, não estava focada em um povo, mas os apóstolos entendiam então que o evangelho era para todos, para judeus, para gentios, para todos os povos. Apostólico faz então referência ao ensino dos apóstolos. Então a igreja primitiva estava baseada nessas instruções recebidas diretamente de Cristo, que não é nenhuma novidade, senão o próprio cumprimento do evangelho deixado por Cristo para as nossas vidas. Constantino, então, tornando a religião oficial do Império, é acrescida então ao nome a nomenclatura romana, que significava que estava diretamente ligada ao Império Romano. Note que aqui, queridos, há uma mudança importante. Por quê, queridos? Se tornando a religião oficial do Império, muitas pessoas resolveram aderir a esta religião, não pelos motivos corretos. Quais são os motivos corretos? A pessoa tem um encontro real com Cristo Jesus, o Evangelho transforma a sua vida e ela então adere a essa caminhada. A partir desta época agora de Constantino, mais ou menos no ano de número 324 depois de Cristo, as pessoas então começam a aderir à fé cristã pelos motivos errados. Eles entendiam que aderindo ao cristianismo, à Igreja Católica Apostólica Romana, eles obteriam então o favor do Império, uma vez que era a religião oficial do Império. Com isso, queridos, uma série de problemáticas aconteceram. Muitas pessoas, então, pelas motivações erradas, vinham das mais variadas denominações religiosas, dos tipos, dos credos diferentes. E com isso, queridos, trouxeram para dentro da igreja cristã uma série de práticas um tanto quanto destoantes da fé
em Cristo Jesus. Muitas questões na época de cultos pagãos, de realidades de rituais pagãos foram inseridos dentro da caminhada cristã. E pouco a pouco, queridos, muitos bispos, muitos padres também começaram a notar essas mudanças que no início eram sutis e posteriormente começaram a tomar um maior corpo e vendo o quanto isso então feria a fé cristã. E eles então começam a ficar muito preocupados nesse sentido. Durante os 6 primeiros anos, queridos, há apenas uma igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Foi então em 1054 que acontece o primeiro cisma dentro da igreja cristã, chamado então de Cisma do Oriente. Acontece, queridos, que nós temos aqui, neste determinado momento, duas bases principais geográficas da Igreja Católica. Igreja Universal, igreja ligada aos apóstolos, mas hoje então sendo um pouco transformada no que diz respeito ao Império Romano. Então uma das bases realmente era o Império Romano, e ali no Império Romano já havia sido instituída como autoridade suprema a figura papal, então como um representante baseado então no texto de Pedro, que nós vamos ver um pouquinho adiante, onde Jesus está conversando com Pedro. Então eles liam nessa perspectiva, dizendo que então o Papa é o descendente direto de Pedro, que seria o primeiro líder, e posteriormente então o Papa como responsável ali acerca da região do Ocidente. A sede, portanto, da Igreja do Ocidente era Roma, e vivia-se então dentro dessa perspectiva do Império. No Oriente, a mesma igreja apostólica, católica, mas não romana, porque não estava em Roma, era a sua sede então baseada em Constantinopla. E ali nós tínhamos os anciãos, chamados anciãos, que eram um grupo de pessoas maduras na fé, que estavam caminhando nessa perspectiva bíblica e não aceitavam então essa visão de que um homem apenas era o representante do Senhor. Ora, eles criam no Evangelho Apostólico e era inconcebível aceitar novamente que nós tínhamos um sacerdote, tendo em vista a visão do Antigo Testamento, que se colocava como intermediário, se colocava como o próprio Deus ou como a voz de Deus. Uma vez que o próprio Novo Testamento já declarava, que nós somos reis e sacerdotes. O Senhor Jesus nos constituiu reis e sacerdotes, ou seja, há um sacerdócio universal de todos os crentes. Uma vez que o Oriente não se subordinou ao Ocidente no que diz respeito a essa figura papal, essa figura de autoridade, tendo em vista que eles acreditavam em Roma, que este era o próprio Deus representado ali na terra, ou seja, a palavra dele se equivalia à palavra de Deus, ocorre então esse primeiro cisma, chamado então de Cisma do Oriente. Os anciãos, ou também chamados como patriarcas do Oriente, expurgam, excomungam a Igreja do Ocidente. E a Igreja do Ocidente também expurga e excomunga então a Igreja do Oriente. Temos aqui então um primeiro grande cisma relevante na história da Igreja cristã. Um pouco adiante, no século XVI, houve mais uma tentativa de alguns bispos e padres da Igreja de expurgar algumas práticas que estavam acontecendo, que eles julgavam não ser práticas bíblicas, ou práticas então que feriam o Evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Os nomes mais relevantes desta época foram Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Hus e outros nomes em variadas regiões que estavam como padres, como autoridades eclesiais dentro da própria igreja, procurando um novo tempo, procurando que não criar uma outra doutrina, não criar uma nova igreja, pelo contrário, expurgar práticas pecaminosas, expurgar contaminações, expurgar práticas que ao longo do tempo foram sendo adquiridas pela igreja. Agora note, queridos, que não houve uma grande aceitação. Como nós hoje, é muito difícil, pessoalmente, quando uma pessoa aponta falhas e erros nossos, se não houver uma maturidade suficiente para lidar com isso, é muito difícil uma pessoa aceitar. Na prática, a pessoa sempre coloca um monte de justificativas e argumentos. E naquela época não foi diferente.
A liderança da Igreja Católica, composta então por padres, por arcebispos e outros clérigos, não aceitou as propostas de uma reforma institucional, de uma volta, um retorno às Escrituras Sagradas. Pelo contrário, eles então começaram um processo de perseguição a todos estes que eles chamavam então de reformadores. E as pessoas então que estavam junto com eles eram chamados então de reformados. E eles começam então uma perseguição muito ávida a estes padres e a essas pessoas que acreditavam que a palavra de Deus continuava sendo a única regra de fé e prática. O que acontece então é que eles acabam sendo então expurgados da igreja. Uma vez excomungados, nós podemos identificar este como sendo o segundo grande cisma. É uma divisão que acontece na igreja, mesmo não sendo este o intuito, acaba caminhando nessa direção, uma vez que não houve arrependimento por parte da liderança e nem uma constatação real de que precisava haver certas mudanças. Uma vez caracterizados, o grupo então que foi expurgado como reformadores e reformados, eles então continuam se reunindo, com uma perspectiva de uma prática cristã. É bom salientar que este segundo cisma acontece apenas na Igreja do Ocidente, na Igreja de Roma. A Igreja, então, do Oriente, ela continua com a sua caminhada. Mas o importante de nós salientarmos aqui, uma vez que estamos falando de reforma protestante, na semana que nós comemoramos esse grande feito, é importante nós focarmos então nesta história, que é a minha história, que é a tua história, que é a nossa história. Homens, mulheres, pessoas, queridos, pagaram um alto preço por viver o evangelho verdadeiro e genuíno. Nós não estamos aqui neste dia para colocarmos culpados, para analisarmos essas questões, mas para olharmos da nossa visão atual, do século que nós nos encontramos, para uma história recente de pessoas que zelaram pela palavra, para que o evangelho genuíno chegasse até eu, até você. Deste pleito por um evangelho puro e simples, surgiram algumas igrejas, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, congregacional, igreja batista, igreja episcopal, dentre outras. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 principais pontos que nós devemos carregar como igreja reformada. Afinal de contas, olhar para a história apenas não faz muito sentido como uma constatação, mas eu sempre gosto de olhar para a história de um passado mais distante ou recente, olhando para a minha própria vida, olhando para o que eu posso contribuir hoje para que essa história seja reescrita. E de antemão eu já faço uma pergunta: será que hoje nós não precisamos de uma reforma? Já digo que nós não precisamos de rebeldia. Não precisamos, então, de uma revolução. Mas será que hoje nós não continuamos precisando de uma reforma dentro do próprio Evangelho? Não de um cisma, não de uma rachadura, mas de um olhar para nós mesmos e analisar: será que nós temos caminhado um Evangelho justo, puro e simples, como era o Evangelho de Cristo e dos apóstolos? Por isso, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os 5 solas, que foram 5 questões que foram evidenciadas abundantemente no passar dos anos, como sendo 5 marcas importantes da igreja reformada, da igreja protestante. Mas antes, querido, eu gostaria de avançar um pouquinho mais na história, para que você compreenda um pouquinho mais. Em reação aos protestantes, aos reformados, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma atitude. E aqui eu não estou falando acerca da instituição. Se você, porventura, meu irmão, é católico, apostólico romano, eu te amo em Cristo Jesus. E eu posso caminhar junto contigo, podemos nos abraçar, viver a realidade do Evangelho. Eu não estou contra você, mas eu quero fazer uma análise e quero te convidar a fazer essa análise juntamente comigo. Uma vez que defeitos são, ou problemas são identificados na minha vida, eu preciso ter uma maturidade elevada para que eu possa abaixar a minha cabeça, uma humildade, quebrar o meu orgulho e fazer pelo menos uma autorreflexão, uma autoanálise,
para saber se não é verdade isso que estão identificando. E na prática, queridos, Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Hus e outros reformadores, era isso que eles esperavam. Quando nós falamos de um cisma, de um início de novas igrejas, da igreja reformada, nada disso era planejado. Na prática, eles esperavam que as lideranças deles parassem um pouco para refletir e analisar se aquilo realmente não era uma verdade. E é interessante que depois deste cisma, quando as igrejas foram se organizando, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao invés de colocar a mão na cabeça e falar, será que não tem algo real disso? Será que aquilo que Calvino falou não é real? Lutero? São padres relevantes, são homens de Deus que têm dado sangue aqui pela nossa causa como Igreja Católica, têm feito muito, né, pelo Evangelho. Será que eles não têm razão? Vamos analisar. Pelo contrário, queridos, a intransigência foi tremenda. E a reação à reforma foi um concílio de Trento, que durou aí cerca de 18 anos, que foi um movimento chamado de Contra-Reforma, ou seja, foi a reação da Igreja Católica Apostólica Romana à reforma protestante. Por que então, você pode me perguntar, pastor Tiago, é importante nós notarmos essas questões? Porque tudo o que foi decidido neste Concílio de Trento, neste movimento chamado então de Contra-Reforma, perdura até os dias atuais como norma dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, meu irmão, você que é católico, você, minha irmã que é católica, por favor, em nome de Cristo, eu não gostaria que você nos olhasse, e nem você cristão reformado, olhasse os católicos como inimigos de fé. Nós temos a mesma origem. O Senhor Jesus nos chamou, nos resgatou. A Igreja Apostólica nasce e cresce. Mas tanto nós, reformados, quanto os amados irmãos católicos, nós precisamos constantemente reformar a nossa mentalidade. E eu vou apresentar aqui os 5 solas, são 5 questões muito importantes para a nossa caminhada cristã. Questões que talvez você vai concordar comigo, mas que neste Concílio de Trento, a reação à reforma protestante foi se tornar algo constitucional, tornar as práticas que eram vistas como desvios da doutrina apostólica, pecados, contaminações que foram sendo geradas. Eu não vou ficar citando todas elas, você pode pesquisar o Concílio de Trento, as decisões e se aprofundar um pouco mais. Mas eu vou fazer um comparativo apenas com os 5 solas aqui, né? Mas é importante nós notarmos que neste concílio, ao invés de haver uma reflexão, pelo contrário, houve então uma reação. E qual foi esta reação? Tornar constitucional as ilegalidades, ou os pecados, ou os desvios da doutrina dos apóstolos. E destas questões, eu quero apresentar aqui as 5 principais questões dos reformadores, chamada aí de 5 solas. Em primeiro lugar, sola fide, uma expressão latina que significa então somente a fé. Os reformadores, eles queriam retornar a este ensino uma vez que estava sendo deturpado e dizer e entender que somente pela fé é que nós somos justificados, pela fé por intermédio de Cristo Jesus. Você pode lembrar agora automaticamente. Justificados, pois, mediante a fé, por intermédio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Ou seja, não há nenhuma outra forma de sermos justificados. Qual foi então a reação no Concílio de Trento? Eles então referendaram o ensino contrário, dizendo que se torna anátema, ou seja, um pecado terrível, acreditar que nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. Ou seja, somente Cristo pode justificar as nossas vidas. É só por intermédio da fé em Cristo. E eles então acreditavam então que a justificação poderia se dar também por intermédio das obras. As obras servem para glorificar o ser humano. E eu creio que aquele que uma vez teve uma experiência com Cristo, foi justificado por intermédio da fé, sua vida é transformada e ele pratica boas obras. Mas não há, queridos, nós como meros mortais, seres humanos
limitados, acreditarmos que pelo nosso próprio mérito, pelas nossas próprias obras, podemos de alguma forma alcançar a justificação. Por isso nós cremos e reafirmamos no dia de hoje, sola fide, somente pela fé. Somos justificados somente pela fé. O segundo do sola é sola escritura, que é uma palavra que diz que é somente a escritura. Os reformadores, então, eles pleiteavam um retorno às escrituras. E não somente no que diz respeito a ler as escrituras, uma vez que a leitura popular bíblica estava proibida, as pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia como nós temos hoje. Inclusive, abrindo um parêntese, um dos principais feitos dos reformadores, algo maravilhoso, eles começaram a ensinar a populações carentes, pobres, limitadas, a ler e a escrever. E sabe qual era o objeto de estudo? A palavra de Deus. Não somente colocaram a palavra inserida no dia a dia, é uma conquista dos reformadores. Se hoje você tem a Bíblia traduzida na tua linguagem, você tem acesso pela internet, pelo celular, ou a Bíblia em espécie, nós precisamos glorificar a Deus pela vida desses reformadores, que ensinaram a população a ler e escrever e popularizaram a palavra de Deus para que todos tivessem acesso. Agora note que eles defendiam, e nós também defendemos, a autoridade total e cabal das Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Note que aqui é uma problemática se não acreditamos nisso. Se acreditamos então que há uma continuidade da revelação da palavra, qualquer pessoa pode se levantar com um novo ensinamento divergente da palavra, mas dizendo, eu também tive uma revelação sobrenatural. Isso era um problema já na época. E com o Concílio de Trento, isso se tornou um problema regularizado, constitucional. Por quê? Porque eles colocaram que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, que ela não é a única revelação. Colocaram que a revelação ela continua. E a maior problemática no passar dos anos se deu porque aqueles homens que foram colocados, muitos deles homens piedosos, que foram colocados como papas, como liderança na própria igreja, muitos deles homens piedosos que fizeram um ótimo trabalho. Mas nós sabemos, queridos, que o ser humano ele é falho. E muitos outros se assentaram nesta cadeira e começaram a legislar em causa própria ou a colocar outras revelações que são contrárias à própria palavra de Deus. Por isso, desde aquela época, os nossos reformadores já pleiteavam somente a Escritura. Palavra de Deus. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente. Todos aqueles que são adicionados pelo batismo e pela profissão de fé, eles declaram que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Se amanhã ou depois eu, como pastor, disser, olha, Deus me deu uma nova revelação e ela não está de acordo com a palavra, todos os membros da nossa igreja são ensinados a não acreditar naquilo que eu estou falando, porque nós temos uma base, uma referência total, que é a palavra de Deus. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Você pode pesquisar também na internet, queridos. Então, a seção de número 4 do Concílio de Trento, que você vai ver essas questões que eu estou elencando. Uma outra questão importante acerca da autoridade das Escrituras é que não só eles então reconheciam e reconhecem até os dias atuais, porque está valendo ainda o Concílio de Trento, não só a palavra do Papa acima, né, da própria Escritura, como também a palavra dos anciãos, ou a tradição eclesial. Note que isso já era um problema desde a época de Cristo Jesus no judaísmo. Quando Jesus ele questiona então aqueles fariseus que chegam então falando acerca dos discípulos de Cristo que comiam sem lavar as mãos. Aqui não era um ato higiênico, mas era uma própria tradição judaica que havia sido estabelecida, que se a pessoa não fizesse um ritual de purificação, lavando as suas mãos, o ritual religioso, ele estava em pecado. E Jesus desnuda a religiosidade, falando, olha, vocês falam que o recurso que vocês têm é consagrado ao Senhor, e por isso não ajudam nem o pai e a mãe de vocês, que estão passando fome,
então vocês estão em pecado, estão preocupados tanto com a tradição, mas estão então pecando naquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Aí então, queridos, o surgimento de tantas doutrinas extra-bíblicas, então tantas práticas que nós temos hoje religiosas, e aí quando eu digo acerca disso, eu não coloco acerca apenas da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, como cristãos reformados e outras igrejas, denominações pentecostais ou neopentecostais, nós podemos encontrar facilmente muitas atividades, muitas práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu te digo, querido, será que hoje nós não precisamos novamente de uma reforma? E eu já te respondo, na minha visão, sim. Precisamos ser reformados constantemente. Igreja reformada, sempre reformando. A terceira expressão, solo Cristo, somente Cristo, fala acerca não somente do ensinamento de Cristo, mas acerca da própria autoridade de Cristo como único intermediário entre nós e o Senhor. Ou seja, somente Cristo tem esse poder de salvação, de redenção sobre as nossas vidas. Não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa. Porém, queridos, foi referendado então no Concílio de Trento que o Papa então ele pode salvar e condenar as pessoas. Ele é visto então hoje como um sacerdote nos moldes do Antigo Testamento, como eu pincelei anteriormente, como aquele então onde as pessoas se chegam até ele, para que ele então leve até Deus os pedidos de perdão e ele possa então perdoar as pessoas. Sendo assim, queridos, foi definido no concílio, portanto, que o sacerdote ele tem o mesmo poder de Deus para perdoar pecados, para então condenar ou salvar uma pessoa. Daí a prática da confissão de pecados e também das penitências e o papel das penitências para que haja então este alcance do perdão dos pecados. Uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, já levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a nossa culpa, nós não precisamos mais de um intermediário. Você, meu irmão, católico, protestante, neopentecostal, pentecostal, você tem livre acesso à presença do Senhor. Dobra os teus joelhos, pecou, se arrependa, peça perdão ao Senhor e viva uma caminhada de liberdade, em nome de Jesus. Em penúltimo lugar, sola gratia, somente a graça de Deus. Nós entendemos, juntamente com os reformadores, que somente a graça do Senhor, ela basta para que haja salvação do ser humano. Graça como um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Nós, como pecadores, por mais que nós nos esforcemos, a salvação é graça de Deus. Infelizmente, queridos, o concílio da Contra-Reforma entendeu de uma maneira distorcida Mateus 16:16, que fala acerca do diálogo de Jesus e Pedro, quando ele pergunta quem eu sou. Ele diz, pelo que tu és Pedro, fragmento de rocha, e sobre esta pedra, ele está dizendo, Pedro, você é um fragmento meu, e eu que sou a rocha, a pedra angular, sobre esta pedra, está falando acerca de Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí, um pouquinho mais adiante, diz que dar-te-ei as chaves, do inferno, da morte, dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. Então, a interpretação errônea deste texto os leva, então, a colocar na figura papal uma autoridade de condenação e salvação. Na visão do concílio, o Papa, então, tem essas chaves, tem esse poder das chaves, um poder de redenção ou um poder de condenação. Por isso aqui é muito complicado, queridos. Nós olharmos essa perspectiva tanto quanto distorcida da palavra de Deus, quanto que a palavra de Deus nos mostra que a salvação é graça de Deus. Nós somos justificados por intermédio da fé em Cristo Jesus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura do Senhor, criados à imagem e semelhança dele, mas resgatados por intermédio da graça, de um favor imerecido. Por isso tem sentido o sacrifício de Cristo. Se fosse por mérito, queridos, nós não precisaríamos do sacrifício de Cristo.
uma vez que é cada um por si, e ele então é desafiado, e pelas suas práticas ele atingiria então a salvação por intermédio da prática da lei. Mas Cristo veio justamente porque nós não merecemos, porque a lei é falha, não nos dá acesso à salvação. Porque se falhar em um só mandamento, tudo cai por terra. Então o Senhor envia seu Filho Jesus Cristo, para que por intermédio dele nós recebêssemos esta graça, esse presente que é a salvação. Presente adquirido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós temos acesso a este presente mediante a fé em Cristo Jesus. Em quinto e último lugar, só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Porque a salvação é realizada única e exclusivamente por uma iniciativa de Deus, enviando o seu Filho Cristo Jesus. Ou seja, todo o amor despendido nesse ato salvífico do Pai, por intermédio do Filho, nos leva, queridos, a compreender que só Ele é merecedor de toda a glória. Não há nada do que eu faça, querido, que eu mereça glória nenhuma. Toda a glória pertence ao Senhor. A própria ação do Espírito Santo gerando fé no coração do ser humano. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ela toda a glória, toda a honra pelos séculos dos séculos. Infelizmente, queridos, mais uma das distorções aconteceram neste momento. Porque os clérigos romanos, eles já exigiam que a glória fosse dada a eles. E a materialização deste sentimento de glória era a canonização, ou seja, tornavam então canônicos, santos, recebendo glória, seres humanos, por um mérito específico, por uma atitude específica. É por isso que os reformadores continuavam gritando: somente a Deus glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há nenhum ser humano, por melhor que seja, que merece a glória, porque toda a salvação, toda a iniciativa de salvação, de amor, de graça, de movimentação, de redenção, a própria fé, que é um dom de Deus, colocada nos nossos corações, é por intermédio do Espírito Santo, é por intermédio do Pai e do Filho. Somente a Deus deve ser dada toda a glória. Por isso, nesse dia, eu quero te convidar, meu irmão, diante da Reforma Protestante, diante deste aniversário da Reforma Protestante, a nos revermos e olharmos para nós mesmos e começarmos a fazer uma nova reforma. Primeiro, individual. Uma reforma nas nossas convicções. Ler a palavra, orar, buscar a presença do Senhor para que possamos viver uma realidade do Evangelho. Não mais uma religiosidade, não mais uma realidade baseada em conceitos e princípios humanos, mas a realidade de fé. Nós podemos olhar, por exemplo, hoje o quanto as pessoas estão sedentas, quanto há uma mudança acontecendo nas igrejas pentecostais, nas neopentecostais, na Igreja Católica Romana, quanto há uma mudança, um retorno às Escrituras. A problemática se dá, queridos, é que nós precisamos mudar a origem, a essência da caminhada, olhar as constituições, precisa haver uma revisão constitucional, se na prática as constituições defendem coisas antibíblicas. Nós, como reformadores, queridos, precisamos continuar nos reformando, não apenas nos acomodarmos numa prática fria, vazia, de sentido, mas olharmos para Cristo e para a palavra para que ela possa continuar ardendo nos nossos corações. E como havia um clamor no coração dos primeiros reformadores, nós possamos continuar declarando somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória e toda a honra. E eu quero te convidar, querido, neste momento, a orar juntamente comigo, agradecendo a Deus por estes reformadores, mas orar também no sentido de fazermos uma reforma diária na nossa vida e na nossa caminhada. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses homens, Senhor, que pagaram um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, com a palavra, ó Deus, franqueada a todo cristão que assim desejar, a toda pessoa que assim desejar.
mas hoje nós queremos te louvar, porque eles não mediram esforço, Senhor, para pleitear uma nova causa. E hoje este evangelho chegou até nós. Também queremos colocar a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Muitas vezes nós nos acomodamos e certamente nós precisamos de uma reforma. Que Teu Espírito esteja tocando os nossos corações, para que hoje ainda possamos iniciar um novo tempo de reformas pessoais, reformas familiares e institucionais na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Você pode acessar aqui em cima o card com as nossas notificações de muitas outras ministrações, estudos bíblicos aprofundados de textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, pregações. Temos também aqui acima um card com um quadro que chama Pão de Minuto, com curiosidades bíblicas, e você pode ser inundado e encharcado cada vez mais pela presença do Senhor. No mais, querido, que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.